Fala pessoal, vamos lá para a nossa aula 10.3. Dessa vez a gente vai falar sobre indicadores de endividamento, um assunto muito importante e que a gente precisa prestar bastante atenção para entender como que esses indicadores eles funcionam. Então, vamos para lá, porque eu separei alguns aqui que a gente vai conversar. O primeiro deles que eu coloquei para vocês, como a gente está falando de indicadores, a gente vai ter o dívida líquida sobre patrimônio líquido, né? Vocês já entenderam na aula passada que os indicadores nada mais são do que algumas referências que a gente precisa para poder fazer essa avaliação. Na aula anterior, a gente falou sobre valuation. Então, alguns indicadores que traziam informações sobre o valor dessa empresa. Dessa vez, a gente vai falar sobre alguns valores que se referenciam à dívida que a empresa tem, tá? Então, alguns vão levar em consideração a dívida bruta ou a dívida líquida, que também está aí para vocês e a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Mas eu coloquei como indicador para a gente dívida líquida dividido por patrimônio líquido e eu coloquei também para a gente a dívida líquida dividida por EBIT. E a gente vai entender cada uma delas como que elas funcionam. Dentro do site eu vou explicar um pouco melhor para vocês como que a gente consegue avaliar essas informações. Então, bora lá! Como a gente sempre faz, né? Eu utilizo aqui o site do Status Invest e vocês podem utilizar, se vocês quiserem, podem utilizar outros sites, tá? Mas como eu já estou mais familiarizado com o Status Invest, eu acabo preferindo utilizar ele, que tem bastante informação, né, e tudo mais. Então vamos lá. Nas outras aulas a gente utilizou como referência a empresa VEG, tá? E aí para a gente manter essa avaliação em relação a um único ativo, eu vou repetir novamente ela. Algumas informações eu acredito que a gente não vai conseguir passar em cima desse ativo, então eu vou escolher um outro ativo também para a gente comentar. Então vamos lá, vocês já sabem como que é esse processo. Clicou ali na lupinha, escreveu o nome do ativo que você quer, ele vai aparecer para você e a gente vai rolando a barrinha até chegar na parte que a gente quer. Vamos lá. Então, a gente também já entendeu aqui como que funciona, né? A parte de cima a gente tem os indicadores de valuation e nessa parte inferior aqui, que seria ali no meio de todos os indicadores, seria para a gente os indicadores de endividamento. Eu separei para a gente falar um pouco sobre dívida líquida sobre PL, que é o patrimônio líquido. Separei para a gente também a dívida líquida dividido pelo EBIT, mas a gente também pode falar um pouquinho sobre o EBITDA. E falamos sobre dívida bruta e dívida líquida. Então, antes da gente entrar na parte de indicadores, é importante a gente já reconhecer esse tipo de dívida. Né? O que seria essa dívida bruta, o que seria essa dívida líquida? E aí a gente vai rolar essa barra um pouquinho mais para baixo para a gente encontrar esses dois valores que a gente quer como referência. Né? Aqui a gente tem mais informações sobre a empresa VEG, tá? Aqui a gente tem patrimônio líquido, ativo circulante, dívida bruta, disponibilidade, dívida líquida, valor de mercado, valor de firma. Se eu não me engano, acho que eu falei para vocês alguma coisa também em relação aos valores, mas no que a gente vai falar hoje, né, na aula de hoje, a gente vai falar sobre a dívida bruta e a dívida líquida. O que seria a dívida bruta? A dívida bruta nada mais é do que toda a dívida que a empresa ela tem. Então, fazendo uma certa analogia, você como pessoa física, quando você compra um carro, quando você compra uma moto, quando você compra uma casa, aquela dívida total daquele bem, ele vai para dentro dessa dívida bruta. Você pode financiar, pegar dinheiro emprestado, a gente vai ter essa dívida bruta, ou seja, é todo o valor que precisa ser pago. E aí, obviamente, que você tem algum dinheiro no banco, né? Você tem algum investimento, você tem algum ativo que às vezes você vai vender para conseguir pegar esse dinheiro, né? Para quitar parte da dívida. Essa parte que a gente coloca nas ações é a parte de disponibilidade. Então, a disponibilidade é o caixa da empresa. Ou seja, o que a empresa tem de dinheiro para conseguir liquidar ou parcialmente ou totalmente essa dívida. No caso da VEG, a gente vai observar aqui que a gente consegue, tá? Com a disponibilidade, ou seja, o dinheiro que está em caixa, a gente consegue liquidar totalmente a dívida que a gente tem.
Então, se a gente observar aqui, a gente vai ter 3 bilhões de dívida, mas a gente tem 7 bilhões em caixa. E aí, obviamente, vai aparecer para a gente aqui como dívida líquida. A dívida líquida nada mais é do que a minha dívida bruta subtraída da minha disponibilidade. Então, se a minha disponibilidade ela é maior do que a dívida bruta, eu vou ter uma dívida líquida em um formato negativo. Vai aparecer para mim ali que essa dívida está negativa. Não quer dizer que eu vou receber algum dinheiro, né? Que seria negativo essa dívida. Não, quer dizer que sobra dinheiro em relação à minha dívida bruta. Isso não é comum em todas as ações, tá? Então, alguns ativos, algumas ações vão ter essa característica, né? De sobrar dinheiro e algumas empresas a gente vai ter ali uma dívida líquida positiva também. Não necessariamente isso é ruim, tá? Porque a dívida ela serve para alavancar os negócios da empresa. Quando eu vou comprar uma máquina, quando eu vou financiar um projeto, eu preciso pegar dinheiro emprestado para criar esse plano, né? Para colocar essa estratégia para funcionar, para rodar. Então, eu vou precisar de dinheiro para poder fazer isso funcionar. A dívida ela começa a ser ruim para o negócio quando ela tem um desequilíbrio, né? Então, quando ela está equilibrada, ou seja, quando você compra lá o seu carro, quando você compra a sua moto e você consegue pagar essa dívida, existe um equilíbrio nessa dívida e isso vai ser positivo, ou seja, ao final de um determinado período, você vai conseguir quitar toda essa dívida e vai ser bom para você, porque você vai adquirir aquele bem, seja ele uma casa, um carro, uma moto, tá? Como que isso daí é ruim? Isso é ruim quando você não tem um equilíbrio nessa conta. Então, vai ter mês que você tem dinheiro para pagar, tem mês que você não consegue pagar, e aí tem mês que você precisa pagar com juros, essa dívida vai aumentando, esses juros vão aumentando, então você consegue ver um descontrole, e aí sim, nesse momento, a dívida é ruim, tá? Então, a gente vai subir agora para falar um pouquinho sobre os indicadores, e a gente já entendeu o que seria para a gente a dívida bruta e a dívida líquida. Vamos lá, vamos voltar aqui, e a gente vem para a dívida dividido pelo patrimônio líquido. Eu acho que eu já falei isso para vocês também. O patrimônio líquido ele é o resultado de todos os ativos menos os passivos. Então, subtraindo o passivo do meu ativo, eu tenho patrimônio líquido. Quando eu avalio, quando eu olho aqui esse valor que eu tenho de indicador, aonde o valor ou ele é negativo, porque aí também a gente precisa avaliar se ele está negativo por causa da dívida ou se ele está negativo por causa do patrimônio líquido. E eu preciso avaliar se ele tiver com esse valor, né, acima de 1, quer dizer que a minha dívida ela é maior do que o meu patrimônio líquido, ou seja, o meu patrimônio todo que eu tenho, que é da empresa, ele é menor do que a dívida que eu consegui. Igor, isso é ruim, né? Poxa, preciso rejeitar uma empresa dessa? Nem sempre, tá? Mas a gente precisa ter uma certa cautela, fazer outras avaliações e, obviamente, que uma empresa desse tipo vai trazer um risco a mais, um risco adicional para dentro da sua carteira, tá? Então, só para vocês entenderem como que isso daqui funciona. Então, se eu tenho, dentro desse indicador, um valor superior a 1, eu estou dizendo que a minha dívida ela é maior do que o meu patrimônio líquido. Da mesma forma que se ele for menor do que 1, que é o caso aqui, né, de 0,16, se ele não fosse negativo, estaria dizendo para a gente que eu tenho uma dívida que é menor do que o meu patrimônio líquido. E a gente sabe, né, a gente já viu ali embaixo a parte de dívida líquida, e a gente viu que a gente tem uma disponibilidade maior do que a dívida bruta. Então, vai acabar que esse número aqui do indicador ele vai ser negativo, porque sobra dinheiro no meu caixa. Beleza? Como que eu avalio também a minha dívida líquida em relação ao EBITDA ou ao EBIT? A gente também já viu isso. O EBITDA seria o resultado que a gente tem antes de imposto, taxa, depreciação e amortização. E o EBIT seria depois que a gente faz a amortização e a depreciação dos nossos ativos.
aqui a gente consegue identificar em relação a resultado, ou seja, o lucro que a empresa ela vai dar não seria o lucro líquido, mas seria um resultado ali que seria parte desse lucro, desse valor que eu faço com as minhas receitas, né, com o meu negócio. Fazendo essa avaliação, eu consigo identificar em quanto tempo eu consigo pagar a minha dívida com esse resultado. Então, se eu tiver, por exemplo, um valor acima de 1, né, eu vou tentar até colocar um outro ativo aqui, ó, que eu acho que vai ser interessante para a gente poder fazer essa avaliação. Como a VEG ela acaba tendo, né, uma quantidade maior de caixa do que em relação à dívida, a gente não consegue fazer uma avaliação muito precisa porque todos os valores aqui eles acabam sendo negativos. O seu lucro, né, ele acaba sendo maior do que a sua dívida, então os valores eles apresentam para a gente aqui também em forma negativa, tá? Eu separei para vocês aqui também a Quirela, né? É uma empresa de construção civil, né? Eu não sei se vocês vão conhecer a empresa também, mas o importante para a gente aqui em si não é o ativo, mas sim os indicadores que a gente tem para entender essa relação que eles têm ali com o seu resultado e com a sua dívida. Então, só para a gente entender. Os indicadores de endividamento, a gente também tem aqui, ó, dívida líquida dividido pelo PL. Aqui a gente já consegue identificar que a gente não tem sobra de caixa, tá? Então eu não tenho dinheiro em caixa. A minha dívida ela é menor do que o meu patrimônio líquido, né? Ou seja, todo o patrimônio que eu tenho é maior do que as dívidas que eu tenho, tá? Por ele ser menor do que 1. A minha dívida líquida dividido pelo EBITDA, que seria o meu resultado, ele é de 1,92. Então, como que eu interpreto isso daqui? Como ele está próximo de 2, para a gente arredondar, ele mostraria para a gente que a gente, com esse resultado, né, se obviamente esse resultado ele se repetisse, a gente demoraria aproximadamente 2 anos para conseguir pagar essa dívida líquida, somente com o resultado do EBITDA, tá? Da mesma forma que se a gente fosse levar em consideração o EBIT, a gente demoraria 1,5, seria 1 ano e meio, para conseguir pagar essa dívida líquida. Então, essa daqui seria a leitura a se fazer, né? Obviamente que vocês vão entender se vale a pena ou não colocar esse ativo e quanto de risco ele adiciona dentro da sua carteira. Alguns ativos, né, eles conseguem ter um controle maior, por exemplo, vocês viram a VEG, que tem um caixa, né, que tem dívidas menores e que tem um caixa ali que consegue pagar praticamente toda a sua dívida. Então, dificilmente uma empresa que tem um caixa assim, que consegue rodar com uma dívida bem baixa, ela vai quebrar, ela vai ter grandes problemas. Então, é uma empresa que você consegue entender que ela é bem controlada. Isso traz menos risco para dentro da sua carteira. Quando você for selecionar um ativo, obviamente que você não vai colocar uma ação só, você vai escolher algumas ações. Algumas delas, né, obviamente, vão trazer um pouco mais de risco, outros ativos vão trazer um pouco menos risco. Então você consegue balancear esses ativos ali dentro, tá? Então só para mostrar para vocês como que isso daqui ele funciona. A gente tem alguns outros aqui também, mas aí seria um pouco mais complexo e a gente teria que abordar e falar sobre alguns outros assuntos. Então, para falar sobre esses daqui, a gente já consegue identificar bastante coisa, avaliando esses valores que a gente tem na parte inferior, que a gente acabou de ver, a gente consegue identificar ali o tamanho dessa dívida, se existe uma certa disponibilidade e se essa dívida eu consigo pagar ou não com aquele caixa. E se eu não consigo pagar, em quanto tempo em relação ao resultado que essa empresa ela dá. Outro ponto também que é importante, que eu acabei não falando, seria o quanto essa empresa ela consegue ser controlada. Ou seja, controlada que eu digo em relação à sua dívida, né? Algumas empresas, e se vocês observarem aqui, ó, de 2015 em diante, e aí aqui a gente está falando da Quirela, de 2015 em diante, essa empresa ela conseguiu manter uma dívida
que não fosse descontrolada, ou seja, que não tivesse grandes variações em relação ao seu patrimônio líquido. Então, isso daqui também a gente entende como um ponto positivo. O que eu falei para vocês? A dívida ela é ruim quando ela é descontrolada, ou seja, a gente tem variações ali. Tem mês que eu recebo bastante e consigo pagar o ativo, a dívida. Vai ter mês que eu não vou ter dinheiro e aí eu não consigo pagar e aí gera juros. Então, ou seja, se eu tiver um descontrole, isso traz mais risco. Se eu consigo controlar bem isso daí diminui o meu risco. Então é importante avaliar os anos anteriores também para perceber se aquilo ali é pontual. Ou seja, quando eu olho um indicador, eu estou olhando ali uma fotografia desse momento. Avaliar os anos anteriores, olha só, aqui a gente teve uma variação bem interessante. De 2023 em diante, a gente teve um controle maior. Então, avaliar os anos anteriores também é importante para a gente saber se aquilo ali foi pontual ou não, tá? Então, são essas dicas que é importante a gente frisar e avaliar na hora que for escolher esse ativo, beleza? Então, essa daí seria a nossa parte de endividamento, parte importantíssima, tá? Da gente avaliar e da gente olhar para conseguir selecionar o melhor ativo, beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.